Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora Rinder, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje estaremos fazendo aí uma aqui fala, só que, falando sobre as coisas que definitivamente não podem faltar na terceira temporada de Harry Potter, ou seja, sobre o terceiro livro, O Prisioneiro de Azkaban. Então, Bia, roda a vinheta e a gente já vai falar sobre isso. Olá, leitores e leitoras! Primeiro, gostaria de falar que tá vendo esse cenário? Esse provavelmente vai ser o cenário que vocês vão ver nas próximas vezes ou talvez da outra parede. Mas eu finalmente estou no meu escritório montadinho, agora só falta colocar minhas tralhas aqui, entendeu? Que atualmente eu tenho a câmera, as coisas que eu vou usar hoje e o meu notebook. Mas é um processo, entendeu? Então, eu tô com um pouco de rosácea, um pouco de alergia, e aí a melhor coisa a se fazer nesse momento é o quê? Tacar um reboco em cima, porque creme, calmante, pomada, isso é pros fracos. Eu também acabei de tomar banho, então eu hidratei super a minha pele, mas a gente tem uns produtos novos, que eu vou testar com vocês. Então, essas coisas não podem faltar na série de Harry Potter. Vamos perder a visão HD em 3, 2, 1. Vamos guardar a minha visão HD e vamos pegar o meu arquinho da humilhação e vamos botar o bebelo pra trás pra não sujar o bebelo. Porque eu não sei como é que essas maquiadoras fazem maquiagem com o cabelo solto em cima da cara, entendeu? Pra mim não faz o menor sentido. Também gostaria de falar o seguinte, eu tenho produtos novos, né? Sei usar os produtos? Não sei. Mas aí a gente vai testando juntos. Vamos lá. Bia, contador no canto e simbora. Bom, Prisioneiro de Azkaban, pra caso tu mora embaixo de uma pedra, a HBO Max vai fazer uma série de Harry Potter que é pra ser uma série super fiel aos livros. Tanto que cada livro vai ser uma temporada diferente de série, ou seja, vão ser pelo menos 7 temporadas num projeto de mais ou menos uns 10 anos. Então vai ter bastante coisa pra cobrir e essas são as minhas coisas. Minha opinião... De coisas que não podem faltar na série. Então vamos começar com, antes de voltar para Hogwarts, o Harry roubando as coisas dele para estudar. Por quê? Desde que os Dursley lá, receberam a carta de que o Harry não poderia fazer magia fora de Hogwarts, ficou ali um climão, Rolou uma treta. Porque o tio Walter, então, entendeu que como ele não poderia fazer, ele não poderia ameaçar em absolutamente nada, então o tio Walter simplesmente começou a trancar todas as coisas que ele tinha em casa pra ele não ter. E o Harry precisava fazer os trabalhos das férias e tal. Tinha uma redação que ele precisava fazer sobre caça às bruxas. E aí ele acaba, então, ali em alguns momentos de distração da família, ou durante a noite, quando eles estavam dormindo, roubando algumas dessas coisas pra conseguir fazer o trabalho durante as madrugadas. Isso eu acho interessante. Então, assim, aquela cena que a gente vê dele fazendo lumos embaixo da coberta, isso nunca acontece e, sinceramente, eu espero que também não aconteça na série, porque do jeito que é nos livros é muito melhor. Pausa. Minhas unhas estão bem curtinhas, mas essas são as minhas unhas pela Natália, tá? Carioca Nail Art aqui de Rio. Gente, eu comprei uma base nova que é da Mary Mariah, que é essa aqui, ó, na cor baunilha, que é a cor mais clara que eles têm, porque essa é a minha cor. Não parece pela câmera, porque a Beatriz coloca uns efeitos bem legal, mas eu sou branca que nem um palmito. Então, esse é meu tom de base. Só que acontece que eu tenho a pele extremamente seca e sensível. E eu não sabia que essa base era mate quando eu comprei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste, eu e Tuto e eu aqui. Em um lado da cara, eu vou passar só a base. E do outro lado, eu vou pegar uma dica que uma amiga me deu, que é misturar com hidratante. Então, desse lado aqui, a gente vai fazer só a base, e do outro a gente vai fazer essa mistura pra ver se dá certo ou se não dá. Ah, vocês não esperavam, mas a minha esponjinha já tá úmida. Tá um pouco suja, mas tá úmida hoje já. Não precisa nem parar com isso. Então, segundo tópico, os presentes de aniversário. Olha o tom da rosácea da pessoa. Mas, ó, é meu tom mesmo, ó. Tá vendo como sobe na minha pele? Ó. Os presentes de aniversário que o Harry recebe. Porque, assim, os barulhos que a Edwiges faz irritam o tio Walter, então ele permite que a Edwige saia pra voar por aí. Ele só não permite que ele troque cartas com os amigos dele, então ele não troca cartas, mas a Edwige acaba trazendo ali alguns presentes de aniversário que os amigos dele mandaram pra ele. Português hoje não veio conosco, como vocês podem perceber. Então, o Harry ganha um bolo da senhora Weasley, e essa parte eu quero muito ver, que ele coloca embaixo de uma tábua solta, embaixo da cama dele, assim, tem uma tábua solta, e ele esconde o bolo ali dentro pro Duda não pegar. E eu quero muito ver essa cena acontecendo.
Ele também ganha um kit de cuidados de vassoura, de manutenção de vassouras da Hermione. Ele fica muito feliz, mas muito triste ao mesmo tempo, porque ele não pode, porque a vassoura dele tá trancada. E ele ganha o jornal que mostra a família Weasley lá no Egito. É assim que ele fica sabendo que a família Weasley viajou pro Egito. E ele também ganha o livro monstruoso dos monstros do Hagrid, mas o Hagrid não diz o porquê que é, e depois, obviamente, a gente fica ali sabendo, né, que é porque ele vai ser o novo professor, mas ele não pode contar pra ninguém, então, na verdade, a gente não fica sabendo. Gente, eu não tenho aqueles negócios que as blogueiras usam pra misturar. Então, no caso que eu vou misturar aqui, ó, a minha paletinha. Agora, quanto de hidratante eu coloco? Será que assim é bom? Eu definitivamente tenho pincel demais pra habilidade de menos que eu tenho. Mas eu acho que eu tenho um pincel aqui em algum lugar que dá pra usar pra fazer isso. Que é esse aqui, que é da Mary Kay, que eu ganhei de uma amiga minha, da Daísa. Meu Deus do céu, será que isso aqui vai dar bom? Meu, se isso aqui der bom, cara, eu vou te amar pra sempre e todo sempre. Acho que talvez eu tenha pego um pouquinho demais. Mas tudo bem, é que é sempre um aprendizado, eu tô aprendendo a me maquiar, tá, gente? Então... É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. Será que eu espalho com isso aqui mesmo? Vim com a esponja pra finalizar de qualquer jeito, porque eu vi que as blogueiras fazem isso. Elas espalham com o pincel e aí depois elas dão acabamento, porque esse é o nome, tá? É acabamento. Com a esponjinha. Claramente eu não sei nem espalhar com o pincel, então eu já vou vir com a minha esponjinha. Eu acho que uma coisa que ficou bem evidente é que a cobertura não é a mesma, mas talvez porque a quantidade de base que eu coloquei em cima do bagulho ali foi menor também. Mas, olha... Ela tá bonita na pele, eu acho. Tô usando esse aqui da Rare Beauty. Tá um pouco sujo. Na cor Happy Soul. Sobre o plantão do Sirius Black. Apareceu no jornal Trouxa que tinha um cara que fugiu da prisão e que ele era extremamente perigoso e que as pessoas deveriam se cuidar. E o tio Walter fica muito puto, porque no jornal eles não falam da onde que ele fugiu. Mas ali a gente percebe o quão importante, o quão perigoso o Sirius Black realmente era retratado, uma vez que até estava sendo noticiado até pros trouxas. Obviamente os trouxas não sabiam que ele era um bruxo, mas ele era considerado tão perigoso que até os trouxas estavam sendo notificados dele. Então, eu acho bem legal falar sobre isso, porque até o tio Walter e a tia Petúnia e tal, eles têm ciência do Sirius Black na sociedade e o quanto isso poderia influenciar na sociedade em si, né? Então... muito legal essa parte, espero que eles coloquem. Ó, aqui outra coisa que eu percebi é que não tirou a base de baixo, tá? Então, ok. Tudo bem que assim, a cobertura, ela não ficou muito alta nenhum dos dois lados, porque eu não gosto de usar maquiagem de cobertura muito alta. Tô aqui me esforçando, tá? Pra tentar fazer um contorno nesse outdoor que eu chamo de testa. Blush líquido, esse aqui da Rare Beauty, que é o que eu sempre uso, que é o Nearly Mauve, que é essa cor aqui, tá cheio de pelo de gato, por sinal. Logo depois, a gente recebe a notícia de que a tia Guida ia passar uma semana lá na casa do Harry, lá na casa dos Dursley, né? Então, o Harry precisava de uma assinatura do tio Walter para uma autorização para as visitas a Hogsmeade. E ele quer muito ir. E aí, é nesse momento em que o Harry começa a meio que chantagear o tio Walter, falando para ele assim, olha, seria uma pena, né? Se a tia Guida soubesse de que eu sou um bruxo. E aí ele fica falando, não, se tu se comportar em toda a estadia da tia Guida, eu considero e eu vou assinar pra ti a tua coisa. Só que no fim não acontece, né? Porque ali no último dia, se eu não me engano, ou no penúltimo dia, o Harry dá um leve surto, a Guida vira um balão e ele foge de casa, né? Ó, eu comprei outro negócio que a gente vai testar juntos. Eu comprei outros dois negócios do corretivo que eu comprei. Eu comprei esse negócio aqui da Catherine Hill, que é aqueles negócios de correção de cor. Eu tenho uma olheira que é bem marcada. E aí eu vi que se passar esse salmão aqui, ó, que eu já tentei usar uma vez, não deu muito certo. Mas que se passar esse, né, eu vou pegar o mesmo que eu usei da base e colocar, eu acho que tem que esquentar o produto antes, pelo que eu tinha entendido. Será que passa assim pra esquentar? Como é que faz pra esquentar o produto? Como é que se esquenta um produto? Micro-ondas? Enfim, passa aonde tu quer esconder, só que não é pra arrastar muito pros lugares, é só passar. Tipo, deixa ali, deixa ali. Por Cristo amado, eu não enxergo o que eu tô fazendo, gente. Se tiver saindo errado, é porque eu tô sem... Agora tem até um óculos pra maquiagem, né? Mas eu sou muito preguiçosa pra comprar. Que é pra fazer tipo assim e daí esperar um pouco. E aí depois a gente vem com o corretivo realmente. Enquanto isso, vamos para o próximo,
item, que é a Guida realmente sendo insuportável. Mas esse não é bem um item, né? Porque a gente já sabe que a Guida é insuportável, só que nos filmes a gente não tem muita dimensão disso. Então o próximo item é sobre o Noite Bus, depois que ele vê aquele cachorro lá, né? Não sei o quê. Então quando ele entra no Noite Bus, o guri lá, que eu esqueci o nome, pergunta pro Harry qual que é o nome dele. E o Harry diz que o nome dele é Neville Longbottom. Então ele finge ser o Neville pra ali, né, não ter aqueles preconceito tudo de ser o Harry Potter. E no Noite Bus também, o gurizão lá, que eu esqueci o nome, ele fala um pouco sobre a história do Sirius. Então, é ali que o Harry descobre que o Sirius era um bruxo, na verdade, né? Não era só ali um cara trouxa que tava fazendo aquelas coisas tudo. Logo depois, a gente vê que o Harry, tô usando esse aqui da Mary Mariah também, que é o Cover Up, um corretivo na cor 01, que é a minha cor no caso. O Harry fica hospedado no Caldeirão Furado por 2 semanas. Isso a gente não vê, mas ele fica hospedado no Caldeirão Furado por 2 semanas. E nesse tempo, como ele pegou as tralhas dele lá da casa dos Dursley, né? Ele fica ali na Florian, na sorveteria do Florian Fortescue para estudar e fazer as tarefas, os deveres dele lá que ele tem, inclusive a redação. E o Florian fica dando para ele ali sundaes de graça e também fica ajudando ele com os deveres, principalmente sobre aquela redação que ele tem que fazer sobre ali, né, a caça às bruxas, porque ele gosta muito, ele era muito bom em história da magia. Então ele fica ali dando um help pro Harry, que é bem legal. E aí depois dessas 2 semanas, chega ali o Rony e Hermione, né? Então eles vão fazer as compras para a escola, para aquele ano de escola. E aí nesse momento, o trio vai ali para a loja de animais, que me fugiu o nome, mas eles vão lá para a loja de animais porque o Rony leva o Perebas lá, porque o Perebas estava com uma aparência de muito doente desde a viagem pro Egito, desde que recentes acontecimentos que depois a gente descobre quais são. Mas o Rony, ele leva por preocupação pelo Perebas. E o Perebas, inclusive, quando ele chega lá para pedir alguma poção, algum tônico, alguma coisa, o próprio cara lá, o dono da loja, fala: olha, não é comum um rato viver o tempo que esse rato aí viveu, então ele deve estar pelas últimas mesmo. E é nessa mesma loja que a Hermione decide gastar ali o presente de aniversário que ela ganhou dos pais, que é Din Din, comprando um bichinho para ela. E ela escolhe o Bichento, que é aquele gato, que é, né, uma mistura ali, mas é aquele gato que tá parado na loja não sei quanto tempo e ninguém nunca quer levar ele embora. A Hermione vai lá e compra ele, e ele meio que instantaneamente ataca o Ron e tenta pegar o Perebas, porque ele já sente que o Perebas não é um rato comum, né? Próximo item. No Caldeirão Furado também, nos filmes a gente vê o Sr. Weasley puxando o Harry pro lado para ter aquela conversa de porque o Sirius Black quer te matar, por causa não sei o quê. E nos livros não é bem assim. Nos livros o Harry tá de noite andando lá, meio escondido, né? E aí ele ouve o nome dele na sala do lado e ele para ouvir a conversa, e nessa hora que ele para ouvir a conversa, ele ouve a Molly e o Arthur Weasley conversando sobre o Sirius Black. Então, na verdade, ele descobre sobre o Sirius Black meio de bedelho, assim, ele não era pra estar ouvindo aquilo, e é ali que ele ouve realmente sobre o Sirius Black. Outra coisa, gente, eu tô louca pra ver as aulas do Hagrid como elas realmente foram no livro. Então, a primeira aula do Hagrid no livro não era só o bicurso que nem tem no filme, eram tinham vários hipogrifos ali, vários. E eu acho que seria legal retratar essa parte também. E outra coisa, nessa primeira aula, o Hagrid estava absurdamente nervoso, então não é que nem no filme que eles meio que empurram o Harry para ser ali a cobaia, né, da aula. O Harry se voluntaria e ele dá ali a sorte de cair com o bicurso. Então, o Harry faz isso porque ele vê que o Hagrid estava muito nervoso. Eu acho que esse negócio do salmão deu uma funcionada. Talvez eu precisasse colocar um pouco mais, mas eu acho que deu uma funcionada. Aqui, ó, eu já consigo ver que tá bem mais seco do que nesse lado, que foi o lado que eu misturei com hidratante. Esse lado tá bem mais seco. Claro que eu acabei de colocar o corretivo em cima, que também é mate, né?
Mas desse lado aqui, onde eu nem misturei, eu deveria ter misturado, na verdade, desse lado, né, com hidratante pra ver o que ia dar. Mas ele tá com aparência de mate, mas ele não tá com aparência de seco, de craquelado que esse lado aqui tá apresentando, tá? Então, acho que descobrimos aí uma técnica. Quer dizer, acho que eu descobri, né, porque isso deve ser bem conhecido dentro da comunidade da maquiagem, mas no meu caso eu não conhecia, então achei interessante, hein? Então, daí vem as aulas do Lupin. E uma das aulas que eu quero muito ver do Lupin é a aula do bicho-papão, porque essa aula nos livros é muito diferente do que dos filmes, né? Porque assim, tem primeiro que a aula do bicho-papão ali, o bicho-papão da Parvati não é uma cobra, é uma múmia. E tem mais alguém que eu não lembro quem que é agora, uma péssima fã de Harry Potter, mas que é um espírito agorento. Então isso é muito legal de ver, eu quero muito ver. E o Lupin nem deixa o Harry ver qual que é o bicho-papão dele, então fica naquele suspense, porque o Lupin nem deixa. E aí depois ele fica dando uma desculpa de que ele acharia que seria o Lord Voldemort, que isso poderia traumatizar tanto o Harry quanto o resto da sala, então fica meio que por isso. Depois disso, o Harry e o Lupin estão tomando chá na sala do Lupin quando eles vão lá pra Hogsmeade. E aí nessa hora eles estão tomando chá e conversando, e o Snape entra na sala do Lupin pra dar pra ele uma poção ali, né? E o Lupin toma a poção. E aí, quando o Snape sai, o Harry fala pro Lupin, tipo, nossa, tu é corajoso, né, de tomar uma coisa do Lupin, do Snape, assim, feita pelo Snape. E ele fala, não, é que o Snape é o cara quando se trata de poções, né? E eu tô meio doente ultimamente, então ele fez uma poção pra mim. E que daí depois a gente descobre que, na verdade, era a poção matacão, né? Que o Snape tava fazendo pra ele, pra que as transformações dele fossem mais racionais, entre aspas. Depois, tem a mulher gorda no Halloween sendo atacada. Essa parte eu acho que é muito legal, porque a mulher gorda é atacada e, na verdade, a gente não vê a mulher gorda por um baita tempo, ela meio que some, assim. A gente descobre que ela foi atacada e por quem? Pelo Pirraça. E o Pirraça diz alguma coisa no sentido de, porque é um gênio, tem um gênio forte esse Sirius Black e tal. E aí a galera fica bem preocupada, porque o Sirius Black tinha invadido Hogwarts. Então, eu acho que é uma cena muito importante. Eu já falei no primeiro vídeo, já falei no segundo vídeo e falarei no terceiro e em todos os outros vídeos da importância que o Pirraça tem dentro da série de Harry Potter, porque ele está em momentos-chave. Ele explica momentos-chave da coisa, tá? E aí, seguindo essa sequência, o Sir Cadogan, o Sr. Cadogan substituindo ali a mulher gorda no quadro, né, para a entrada da sala comunal da Grifinória. Então, isso eu acho interessante a gente ver também, porque o Sir Cadogan, ele é um cavaleiro muito ruim. E não só ele é um cavaleiro muito ruim, como ele é muito idiota, assim, ele é muito babaca, muito, enfim, e ele fica trocando a senha com muita frequência, o que faz com que alguns alunos fiquem bem perdidos e o Neville, inclusive, anote todas as senhas dele em um papel, todas as senhas da semana em um papel, porque ele é muito esquecido na tentativa de, então, quando ele precisar entrar ali, ele tiver todas as senhas e puder usar qualquer uma delas para entrar. E isso é importante lá pra frente. Depois disso, a gente tem o Harry sendo vigiado por todo mundo, né? No castelo, o Percy fica seguindo ele porque a Molly Weasley pede, os professores ficam meio no encalço dele, ele é proibido de treinar durante a noite. Então isso tudo vai deixando o Harry muito puto, que inclusive é uma coisa que a gente quase não vê nos filmes, a personalidade explosiva do Harry. O Harry, ele realmente, quando ele tira pra ficar puto, ele fica muito puto. E eu acho isso muito... o pó que eu usei é esse aqui da Laura Mercier, o rosinha, tá? Porque eu sou um saquinho de iogurte, então preciso ter rosinha. E o pincel, é esse pincel coitado aqui. Depois, na partida de quadribol de Grifinória contra Lufa-Lufa, que tá uma partida bem acirrada, que é quando a gente é basicamente introduzido pro Cedrico Diggory ali, né, da Lufa-Lufa, que ele também é apanhador. Nesse jogo, no filme, quando a gente tá assistindo, parece aquele cachorro nas nuvens, né, o cão negro lá, o cão preto, não sei o que e tal. Mas, nos livros, e isso eu quero ver, o Harry vê realmente o cão preto, mas ele vê o cachorro
na arquibancada. E isso deixa ele meio apavorado. E aí logo depois tem o ataque ali dos Dementadores e o Harry cai e etc. E aí logo depois disso, o próximo item, é quando o Cedrico Diggory, ele chega, porque daí eles ganham a partida, o Cedrico Diggory chega pro Olivia Wood e fala, olha, vamos desconsiderar essa partida, vamos cancelar essa partida, porque eu não vi que o Harry caiu. E o Wood fala, não, vamos manter, porque tu ganhou de forma justa e tal. E mesmo estando muito chateado, porque o sonho do Wood era ganhar a taça de quadribol, e ele sendo campeão, sendo capitão, e ele não tinha sido ainda. Então ele estava esforçando todo mundo para tentar conseguir esse título ainda. Próximo item. Como o mapa do Maroto acaba com o Harry. Não é aquela forma de, ele tava indo pra Hogsmeade escondido e aí o Fred e o George vêm e dão pra ele o mapa do Maroto. Não é assim que funciona, tá? Nos livros, o Fred e o George veem que o Harry tá meio chorococó e eles dão pro Harry o mapa do Maroto tipo de presente de Natal, assim, e explicam pra ele sobre as entradas e saídas ali de Hogwarts escondidas, né? E falam sobre a bruxa de um olho só e que por ali é a forma mais rápida de chegar até Hogsmeade de forma escondida. Então isso também seria interessante ver como foi feito realmente no livro. E para pasta de sobrancelhas eu tô usando esse negócio aqui da Melu. Ai, eu decidi que hoje eu quero fazer uma maquiagem bem doida. Vai funcionar? Não sabemos. Fique ligado. Agora eu vou para a parte dos pó, que aparentemente tu só pode selar o rosto com o pó translúcido na parte em que tu passa corretivo e base. Aonde tu passa contorno, tu sela com contorno ou bronzer em pó, blush com blush e etc. Então a gente vai aqui pro nosso contornos, que no caso é um bronzer da Vult, que é esse aqui, ó. Próximo item. A história completa dos Sirius, a gente fica sabendo lá no Três Vassouras, mais ou menos como no filme, mas nos livros, na verdade, o Harry não tá protegido pela capa da invisibilidade. Na verdade, o Harry se esconde embaixo da mesa das Três Vassouras e a mesa do lado, que fica tipo assim, a mesa, aí um pinheiro de Natal e aí a outra mesa. Nessa primeira mesa, onde o Harry tá embaixo da mesa, ele tá lá com o Ron e com a Hermione. E na mesa do lado tá o Cornélio Fudge, tá a Minerva, tá o Hagrid, tem mais umas 2 ou 3 pessoas, eu acho. Mas, enfim, é ali onde eles conversam sobre o lance todo do Sirius Black e é ali que o trio inteiro, fica sabendo sobre a história do Sirius Black, sobre ele ser padrinho do Harry, sobre ele ser o fiel do segredo e depois quebrar esse segredo. E também é nessa hora que eu acho extremamente importante falar, mostrar, qualquer forma que seja, o Hagrid falando sobre quando ele foi buscar o Harry nas ruínas lá e o Sirius chegou lá e ele pediu pro Hagrid para segurar o Harry e o Hagrid não deixou porque eram ordens do Dumbledore. Então o Hagrid não deixou o Sirius segurar o seu afilhado, mas o Sirius então deu a moto dele pro Hagrid para que ele fosse mais rápido e em segurança com o neném, né? Então eu acho isso bem importante de falar. Outra coisa que eu acho que é meio que imperdível nessa temporada da série é o quanto o trio tenta ajudar o caso do Bicuço. A Hermione estuda pra caramba, o trio lê livros e artigos e estudos de tudo quanto é canto pra tentar ajudar o caso do Bicuço. Outra coisa que eu acho que é extremamente importante, pra mim pelo menos, são as aulas seguintes do Hagrid, a aula dos hipogrifos, né, a primeira aula. Nas aulas seguintes, os estudantes começam a ver, o Hagrid mostra pra eles um bicho que é tipo uma larva, eu não lembro o nome, tá? Mas é tipo uma larva, é tipo não sei nem explicar que tipo de bicho que é, mas é tipo uma larva. E o Hagrid não sabe direito do que eles se alimentam, quais são as rotinas deles, só sabe que é bem perigoso, que eles precisam segurar num canto só porque do outro lado eles mordem. E eles precisam então alimentar e fazer esses bichos crescerem, e o Hagrid tá usando isso meio que pra estudo próprio, assim, porque o Hagrid ficou inseguro depois da aula do Bicuço, e não quis mais ali trazer nenhuma criatura que fosse considerada talvez perigosa por algum dos pais ali, né, dos alunos da Sonserina, convenhamos. Mas, de qualquer forma, eu gostaria muito de ver esse bicho meio estranho aí que o Hagrid fala, que ele tenta passar para os alunos ali nas próximas aulas dele, que eu acho bem interessante. Essa parte
Essa parte, ela tem o meu coração, porque assim, eu fico muito sentida com essa parte, mas ao mesmo tempo eu entendo toda a treta. Que é a treta, a briga que acontece entre o trio. O trio briga feio. Eu vou começar com essa paleta aqui da Oceane, que é essa aqui, ó, que é a Power Glow, e eu vou usar ela pra fazer alguma coisa nos olhos. Vocês vão ver, tá? Confia no processo. Vamos lá. O que que acontece, tá? O trio briga pra um cacete quando o Harry ganha aquela Nimbus, porque a Nimbus 2000 dele quebrou e ele tava treinando com algumas vassouras ali da escola, ele tava bem irritado porque não tinha a mesma performance, né? Ele tava acostumado com a Nimbus 2000, e aí ele ganha em certo ponto essa Nimbus 2001 de alguém. Ele não sabe de quem que é, ele só ganha. E aí ele fica muito feliz com isso e tal, só que a briga começa quando a Hermione vai e fala pra Minerva e pro professor Flitwick que o Harry ganhou e que ela está preocupada dessa vassoura ter sido enviada pelo Sirius Black pra matar o Harry. Então, ela estava muito preocupada com a vida dele, mas o Harry e o Ron não viram dessa forma. Eles ficaram muito putos, porque nesse ponto, a Minerva e o Flitwick pegaram a vassoura do Harry pra desmontar ela, né? E ver se tinha algum feitiço, se ela estava modificada de alguma forma para que pudesse machucar o Harry e tal. E eles realmente ficam muito brigados. Eles ficam brigados, tipo, muito brigados. Eles não se falam, não se olham na cara. Hermione fica muito triste, muito chateada, porque ela tá só fazendo isso pra proteger o Harry, porque ela acha que talvez algo seja tentado contra a vida dele, né? E aí ela fica muito chateada e ela vai ficando muito mal porque os meninos não querem conversar com ela. Enquanto eles estão brigados, acontecem várias coisas. Depois, quando eles não estiverem mais brigados, eu vou falar quando, tá? Mas, vamos lá. Vem aquelas aulas particulares que o Lupin tava dando pro Harry sobre dementadores, ali nessa defesa de dementadores e tal. E aí, em uma dessas aulas, o Lupin fala sobre a amizade que ele tinha com o Tiago, que eles eram muito próximos, que eles eram muito amigos e tal. E fala que ele também conhecia o Sirius, né? Então, fica aquele clima meio bosta, mas que, ó, eu tô pegando o tom mais escuro aqui. A gente também é apresentados a Cho Chang, né, que aparece nos filmes só lá no quarto livro, mas aqui ela é apanhadora? Eu não sei se ela é apanhadora, tá? Mas ela joga pra Corvinal no quadribol. E a gente é apresentada pra ela ali em um jogo de Grifinória contra Corvinal. Nesse mesmo jogo, que eu acho extremamente importante e eu quero muito ver essa cena, o Harry tá indo atrás do Pomo de Ouro pra cima. E aí ele vê meio que de canto de olho, 3 dementadores vindo atrás dele. E aí ele só lasca um espectro patrono pra trás e segue voando atrás. Ele nem vê se o espectro patrono pegou ali nos dementadores ou não. Ele só lasca e segue atrás do Pomo de Ouro. E aí depois, quando a gente vai descobrir, são dementadores falsos. Que é o Crabbe, o Doyle e o Draco fingindo ser dementadores. Você é falsa, menina! E tem 2 pontos muito importantes nessa brincadeira aí, que é... Eles cada um perdem 50 pontos, a Minerva tira 50 pontos de cada um deles e eles levam um xingão na frente de todo mundo porque eles passam muita vergonha. E também tem o grande fato de que todo mundo fica muito impressionado com o Harry conseguindo lançar patronos, porque é um feitiço ali bem avançado, né? Então, essa cena é muito importante, eu acho. Agora, lembra que eu falei que o Neville tinha anotado todas as senhas num papel do Sir Cadogan lá? Pois é, o Neville perde esse papel e aí ele fica trancado pra fora um dia lá e tal, e as pessoas ajudam ele a entrar. Só que nesse dia o Ron, ele acorda aos berros, falando que o Sirius Black tinha entrado ali e que não só ele tinha entrado ali, que ele tinha tentado esfaquear o Ron, o que é verdade. O Sirius Black entrou ali realmente no dormitório e ele realmente puxou uma faca e estava tentando esfaquear. Mas a gente sabe que ele não estava tentando esfaquear o Ron, ele estava tentando esfaquear o Pedro Pettigrew, que é o rato que estava com o Ron. Mas a impressão que deu é que ele estava tentando esfaquear o Ron. E isso seria muito legal de ver na série, principalmente porque nesse ponto da história, a gente, teoricamente, não sabe que o Sirius Black é inocente e que ele estava tentando matar o Pedro Pettigrew, o que realmente
é muito interessante, porque deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha de tipo, puta que pariu, o Sirius Black é muito do mal mesmo. Tô pegando a mesma sombra escura e tô passando embaixo do olho aqui, porque eu gosto de passar sombra embaixo do olho, eu não consigo ficar sem, tipo assim me dá agonia, assim eu gosto, assim me dá agonia. E a gente também fica sabendo por conta dessa senha, e por causa dessa cena, que quem leva a senha, o papel das senhas do Neville pro Sirius Black é o Bichento, porque o Bichento sabe que o Sirius Black é um animago e que o Pedro Pettigrew não é o rato que ele finge ser. Então o Bichento sente que o Sirius Black é uma criatura pura e vai lá e leva pra ele as senhas, né? Outra cena que eu gostaria de ter visto de uma forma um pouquinho mais fiel, vou usar esse brilho aqui da Candice Berenice, que é velho, a validade é 8 de 2019 e eu uso ele ainda. Pigmento para olhos. Não sei se dá pra ver aí na câmera o quão lindo ele é. Tá focando, menina? Uma cena que eu gostaria de ver de uma forma um pouco mais fiel, como é também nos livros, tá? Não é nos filmes. Lembra aquela cena que eles estão em Hogsmeade lá, e aí... Ai, não era esse dedo que era pra usar esse dedo aqui. Ai, desculpa, Laura, eu tô fazendo tudo errado. Que ele tá lá em Hogsmeade, o trio tá lá em Hogsmeade e tal, e aí aparece o Crabbe, o Goyle e o Draco enchendo a porra do saco, e aí o Harry começa a jogar bolas de neve neles. Pois é, na verdade no livro não são bolas de neve, são bolas de lama. Ele joga lama nos três, o que eu acho que torna tudo mais interessante. E daí tem um certo momento em que a capa da visibilidade escorrega e o Harry fica com só a cabeça de fora, então ele fica tipo com uma cabeça flutuante. E nesse momento, quando ele percebe que os três viram, ele volta numa velocidade imensa para Hogwarts, porque em teoria ele não é permitido ficar ali em Hogsmeade, né? Então ele volta para Hogwarts, ele tá saindo da estátua ali da bruxa de 3 olhos ali, né? Da bruxa de 3 olhos. Da bruxa de um olho só. E o Snape tá ali meio que esperando por ele. Derrubei pigmento aqui, caguei tudo. Tô tentando varrer com o mesmo pincel do pó. Funcionou? Acho que funcionou. E aí é nessa hora que ele é pego pelo Snape ali, que ele vê que o Snape vê o mapa do Maroto. E aí, quando o Snape vê o mapa do Maroto, ele reconhece o mapa. E aí ele abre o mapa, insulta ele e ele leva tanto o Harry quanto o mapa ali para a sala do Lupin, porque ele reconheceu que era ali coisa do grupinho do Lupin, basicamente, né? E aí nesse momento o Rony entra correndo ali na sala e fala que foi um presente dele mesmo, das Oncos, pro Harry. E o Lupin confirma a história. Não, sim, eu acho que eu já vi um exemplar ou 2 desse ali nas Oncos e tal. É uma coisa mais de brincadeira de criança. Bando de mentiroso, mas tudo bem. Só esse é o momento em que o Rony, a Hermione e o Harry se reconciliam. Eles se reconciliam só depois, quando o Bicuço recebe a sentença. E ele recebe a sentença de que ele realmente vai ser executado, né? Então, por conta disso, esqueci de passar iluminador. O meu iluminador vai ser esse aqui da Jequiti, que com certeza também já tá vencido, mas que eu uso ele como se fosse pó. Aqui eu vou até passar outro iluminador depois, mas eu gosto de passar ele por baixo pra dar um fundo já. Ele é um iluminador muito bonito e bem suave, assim, ele é bem singelo. Mas ele é construível, tá? Quanto mais tu quiser, mais tu vai colocando, mais vai dando certo. No jogo de quadribol da Sonserina versus a Grifinória, a Sonserina tá muitos pontos na frente e a Grifinória provavelmente vai perder a taça de novo. Só que a Sonserina começa a jogar sujo e eles começam a cometer várias faltas, vários pênaltis, assim. E aí isso é o que dá tempo suficiente para eles conseguirem virar o jogo quando o Harry pega o pomo de ouro, fazendo assim com que eles ganhem a taça de quadribol, que era o sonho do Olivia Wood, então todo mundo fica muito feliz. A gente vai pular agora lá pro lance do Sirius Black, lá no Salgueiro Lutador, né? Que quando o Sirius chega, ele chega em forma de animago, né? Ele chega acompanhado do Bichento. E aí, puta merda, a treta pega fudido. Eu vou usar essas predas aqui, ó. Eu amo usar pedrinhas assim na minha maquiagem. Eu acho que eu vou usar essa aqui. Na hora que eles entram na casa ali dos gritos, né? O Harry tá pra ir pra cima do Sirius. Os três estão pra ir pra cima do Sirius ali, né? E o Bichento deita no peito do Sirius. Ele tenta proteger o Sirius. E o Harry tá tão puto que ele dá um chutão
no bichento. Ele chuta o bichento pra longe, tipo assim, dá uma bica nele. Tipo, ele fica, ai, porque eu tô cansado desse gato traiçoeiro, traíra e etc e tal. Só que, pô, o gato tava certo, Harry. Fez drama por nada, cara. O que é isso? Ainda chutou o gato, não se chuta bichinhos. Depois, quando o Sirius... eu mudei pra esse pincel aqui que eu acho que é mais fácil. Depois, quando o Sirius já se transformou em humano novamente e o Lupin chega, eu acho que não pode faltar de forma nenhuma a interação que eles têm ali, né? Deles falando realmente o que aconteceu, como é que foi toda a presepada lá do Pedro Pettigrew, como que ele conseguiu, como que ele, na verdade, era ali o fiel do segredo, como que ele tinha conseguido fazer o que ele fez e tal. Então eu acho essa parte da história bem importante demais, inclusive, para não ser acrescentada ali, né, na história. Terminei os 2 olhos de brilhos e agora eu vou passar pro lápis inferior, que eu vou usar esse azul aqui da Fenza Makeup. Velho, pode. Continuando. Naquela parte em que o Lupin e o Sirius estão conversando, a gente consegue também descobrir como que o Sirius conseguiu fugir de Azkaban. E é muito legal essa parte. Tem que estar explicado ali como que ele fugiu de Azkaban. Eu acho essa parte muito interessante. Eu acho que deveria ter, sim, na série, tá? Depois tem todo aquele trelelê, né? E aí eu acho que tem uma cena que é bem importante, que é o Snape lá todo orgulhoso, todo pomposo lá, falando que ele vai conseguir a Ordem de Merlin, porque ele capturou o Sirius Black, os cacete A4. E daí, depois, e ele, tipo, falando mal pro Harry, assim, basicamente, sabe? Tipo, sendo um trouxa, sendo um babaca. Trouxa não, né? Porque, enfim, trouxa nos termos trouxas, não trouxas nos termos bruxas. Depois, a gente vê todo aquele negócio lá do vira-tempo, etc e tal, e aí tem uma cena que eu acho que é muito interessante, que é a cena do patrono lá do lago, né? No filme, a gente fica ouvindo a Hermione falando, Harry, não vem ninguém, não tem ninguém ali, não sei o quê. Mas, nos livros, quem se toca disso sozinho é o Harry. E é o Harry, inclusive, que se toca disso sozinho e fala, não vai vir ninguém, é eu que tenho que ir ali. E a Hermione falando, não, tu não pode interferir e tal, e o Harry vai e interfere mesmo assim, porque é assim que ele permanece vivo. Então essa cena eu acho bem interessante. Aí depois eles voltam, e essa volta deles é bem interessante, porque a gente vê como que o Sirius foge lá daquela... Não tem nenhum bombarda, não tem nada ali que a Hermione faça. Na verdade, o Sirius estava tão magro que ele consegue passar por umas barrinhas da janela lá. E aí eles acabam libertando o Sirius. E aí depois... a gente vê o Snape fazendo a maior das birras, porque ele tem certeza que o Harry e o Ron e a Hermione tiveram alguma coisa a ver com aquilo, principalmente o Harry. Então isso é bem engraçado de ver, né? O Snape dando um baita de um pitizão. Aí depois disso a gente sabe pelos livros, isso não fica nem claro nos filmes nem nada, mas a gente sabe pelos livros de que o Snape fala para os alunos da Sonserina de que o Lupin era um lobisomem. E aí o Lupin acaba indo embora antes mesmo de Hogwarts receber algum tipo de carta reclamando e etc. Depois disso, o Harry tá conversando com o Dumbledore, né? E aí o Harry fala que ele tá arrependido de não ter deixado o Lupin e o Sirius matarem o Rabicho. E o Dumbledore fala, não, tu vai agradecer ainda por isso um dia, porque isso é uma dívida que não é paga de uma forma suave, assim, salvar uma vida é uma dívida pra vida mesmo. E aí, realmente, lá no final, a gente descobre que realmente o Rabicho ter ficado vivo foi muito importante, né? Então, isso é bem interessante da gente ver também. Depois disso, lá na saída da escola já, o Ron diz pro Harry sobre a Copa Mundial de Quadribol e que ele ia convidar o Harry para ir junto com ele e com a família dele. E aí, isso é uma forma legal de uma introdução para a próxima temporada, né? Que no caso seria o próximo livro. Além disso, no trem, a gente vê... No trem, aqui eu dei uma leve borrada, mas tudo bem que o rímel ele vai disfarçar, tá
tudo bem. Eu vou fazer uma maquiagem bem clean no próximo, porque esse aqui ficou bem noite, né? Mas tudo bem. No trem, rola um momento ali que eu acho sensacional e que pra mim não pode faltar de jeito nenhum, que é o Harry recebendo uma carta do Sirius. E nessa carta, o Sirius fala pra ele ali, né, que quem deu a vassoura a Nimbus 2001 foi ele, e que se ele precisar de qualquer coisa é pra ele dar a carta pra Edwiges, que a Edwiges vai achar ele, que ele tá na fuga, mas que ele tá bem, ele e o Bicurso estão bem, etc. E ele dá de presente, o Sirius dá de presente pro Ron o pitinho. O pitinho é uma corujinha muito pequenininha que pia bem fino, e ele dá essa coruja pro Ron como desculpas, porque agora ele não tem mais o rato dele, né? Por conta ali do Sirius, que ele perdeu o rato dele, que na verdade nunca foi um rato dele, né? Mas tá tudo bem. Então o Ron ganha o pitinho do Sirius, eu acho isso bem interessante da gente assistir. Por último, mas não menos importante, olha só que legal, comprei, a marca é Amor Anjo, isso aqui é um iluminador. Eu não sei se vai funcionar, porque da última vez que eu testei parecia que o funfun tava meio cagado. Vamos testar. Dá pra ver alguma coisa aí? Acho que dá, né? Dá pra ver? Dá pra ver algum brilho? Ah, dá pra ver ali, ó. Desse lado foi? Não enxergo. Por último, mas não menos importante, a gente tem a cena do Walter indo buscar o Harry, né? E o Harry falando pra ele sobre... Ai, sabe aquele assassino que apareceu lá na TV e tal, não sei o quê? Pois é, ele é meu padrinho e tal. E eu acho que ele não gostaria de ver o afilhado dele sendo maltratado, dando meio que uma ameaçada ali no tio Walter, né? Falando que se ele fosse maltratado de alguma forma, ele ia falar pro padrinho dele, com quem ele se comunica por cartas, e o bicho ia pegar pro lado do Walter, né? Então, e o Walter fica meio horrorizado, assim, ele fica meio cabreiro com isso. Deixa eu só terminar de passar o batom. Esse foi o resultado da maquiagem, que vocês vão ver provavelmente em algum outro vídeo, porque eu não vou, né? E agora vamos enxergar novamente. Cobriu tudinho que eu fiz, vou ficar assim até o final do vídeo, não tem problema. Mas, enfim, essa foi a maquiagem. Essas pra mim são as coisas que de jeito nenhum podem faltar na terceira temporada de Harry Potter, ou seja, sobre o terceiro livro, Prisioneiro de Azkaban. Eu peço pra te deixar o teu like aqui, se inscrever, curtir e comentar esse vídeo. Eu falei já isso. Compartilhe pros teus amigos, compartilhe pra aquela pessoa que tu sabe que gosta de Harry Potter, que tá ansioso pela série, ou que de repente nunca leu e nem assistiu e talvez vai ser legal de conhecer. Deixa teu comentário aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo no teu coração e tchau!